Estamos de volta, hoje conversando com Alberto Martins, que é diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Alberto, eu ia fazer uma pergunta para você e você respondeu todinha antes. Eu ia falar assim, o que o Comitê o que o Comitê Paralímpico oferece? Você falou tudo, desde treinamento, assistência médica, assistência psicológica, a área, ou seja, você deixou claro para a gente que o nosso comitê, o nosso Centro Paralímpico aqui em São Paulo fica na Imigrantes, né? Exatamente, fica na Imigrantes, aqui Ali no na Imigrantes. quilômetro 11,5. Ele é completo. Exatamente, é completo. Ele é um dos maiores centros de treinamentos paralímpicos do mundo, está entre os 4 melhores do mundo. Então, realmente, hoje, a gente, inclusive, diz que o centro de treinamento hoje nosso, ele é também um ponto turístico do estado, da cidade de São Paulo. Você vale acha... a pena visitar. Você acha que tendo um centro de treinamento desse tão completo como você está falando, ele ajuda ou seja, no interesse dos atletas em querer competir com alta performance, ele ajuda no treinamento desses atletas para a gente conquistar mais medalhas aí no futuro? Roberto, eu tenho certeza que ajuda sim, porque a infraestrutura, as condições de apoio ao atleta, ele motiva, incentiva e dá ao atleta a tranquilidade para que ele possa treinar, né, sem grandes preocupações. Mas é lógico que um centro de treinamento único no Brasil, ele não é suficiente para um país continental sem como dúvida, o nosso. sem dúvida. Por isso, nós temos um programa que começamos já a partir desse ano, né, começamos a elaborar no nosso planejamento estratégico, que são os centros de referências por todo o Brasil. Então, a ideia é que nós tenhamos no Brasil, até 2024, início de 2025, pelo menos 27 centros de referências. Ou seja, centros de treinamento que possam ser referências regionais, estaduais, para que os atletas não tenham que sair do Amazonas para vir para São Paulo ter um centro de treinamento. A ideia é que nós tenhamos parceria, principalmente com as universidades, né? Nós tivemos aí um legado por ocasião não só dos Jogos do Rio de Janeiro, mas também da Copa do Mundo, né? A construção de pistas de atletismo, construção de infraestrutura, principalmente nas universidades, e a ideia é que nós façamos parcerias com as universidades, secretarias estaduais, secretarias municipais, que tenham uma infraestrutura e que nós possamos ter, em cada local desse, um centro de referência paralímpico, que seria um modelo do nosso centro nacional, tá? Mas regionalizado. Sim. Para que nós possamos aí democratizar mais ainda o esporte para as pessoas com deficiência. Sem dúvida. O Alberto, para mostrar para os amigos que estão vendo a gente agora a seriedade do trabalho, a gente faz até uma brincadeira. O número de medalhas paralímpicas brasileira supera bastante o número de medalhas olímpicas, né? Supera sim. É lógico, Roberto, que sempre quando as pessoas levantam isso aí, nós que trabalhamos com o esporte paralímpico, isso nos envaidece muito, isso nos dá bastante orgulho, mas são realidades diferentes, né? A gente não pode se esquecer que são realidades diferentes do esporte olímpico e paralímpico. Só para você ter uma ideia, né? O nosso telespectador ter uma ideia. Numa prova de 100 metros nado livre dos Jogos Olímpicos, você tem em disputa 2 medalhas, uma masculina e outra feminina. No Paralímpico, nós poderíamos ter, na prova de 100 metros nado livre, né, mais de 20 medalhas em disputa somente nessa prova. Sim. Por causa das classes. Então, a gente tem um número maior de medalhas em disputa. Lógico que isso não tira o brilho e não tira, né, a performance do atleta paralímpico, que hoje ele realmente é profissional, né? Hoje não se disputa mais uma Paralimpíada somente pelo talento, somente pela vontade.
né? Mais pelo treinamento, pela a ciência, pela performance, né? Mas seria comparar de forma igual o que não é igual, Mas né? também, Então, não seria justo também com o esporte olímpico fazer esse tipo de comparação, uma vez que nós temos realidades não, diferentes sim, nas não é uma modalidades. competição, mas também não seria justo a gente não deixar claro aqui que o nível de dificuldade é diferente também. Exato, os obstáculos são diferentes. Por exemplo, uma coisa que nós poderíamos, ao invés de compararmos somente a questão das medalhas, mas seria muito justo com o esporte paralímpico e com o Brasil, dizer que o Brasil hoje, tá, é um dos 10 maiores países do mundo no esporte paralímpico, ou seja, nós somos top 10, Sim. Então, tá? Independente a do gente número de percebe medalhas, que nós somos um país referência no mundo no esporte paralímpico, o que ainda não somos no esporte olímpico, né? sim. Podemos ser em algumas modalidades, mas não somos no conjunto, né? Então isso nos orgulha muito, que hoje o Brasil ele é referência no mundo no esporte paralímpico. Como que um atleta pode se tornar um atleta paralímpico? Qual é o caminho que ele deve seguir e qual idade mínima para ele começar esse trabalho? Olha, excelente pergunta. Essa é uma pergunta que, inclusive, Roberto, ela vem ao encontro de uma grande campanha que nós devemos estar iniciando aí no próximo ano. Isso atrapalhou um pouco a questão da pandemia, que nós vamos lançar uma grande campanha que se chama, já está na nossa página, né? Quero ser um atleta paralímpico, né? Para exatamente orientar não só os atletas, a família, né, as pessoas, a sociedade de uma forma geral, né, como fazer para ser um atleta paralímpico. Lógico, a idade quanto mais precoce o atleta começar na atividade física, na iniciação esportiva, melhor. Esse é um aspecto importante do esporte paralímpico, porque muitas vezes os nossos atletas começam muito tardiamente. Então é importante que a gente comece a desenvolver as habilidades esportivas o mais precoce possível, aí mesmo que as competições comecem aos 14 anos, os adultos, mas nós temos aí o esporte escolar, né, que já tem aí a partir dos 8 anos de idade, nós temos a Paralimpíada Escolar, então que pode começar precocemente já na idade escolar. Nós orientamos para que busque um clube ou uma associação na sua cidade para que possam ser avaliados pelo técnico, né, para que possa ingressar no esporte paralímpico e mesmo, muitas vezes, o técnico poder identificar qual a melhor modalidade de acordo com a deficiência, né, e de acordo com as características dessa pessoa. Então, é importante procurar aí na sua cidade um clube ou uma associação das pessoas com deficiências que possam indicar onde iniciar, tá? Ou, se alguém tiver interesse, escrever um e-mail para a ouvidoria do Comitê Paralímpico Brasileiro ou mesmo para a diretoria técnica do Comitê Paralímpico Brasileiro, que nós teremos aí um imenso prazer em dar essa orientação. E qual é o e-mail de vocês? O da diretoria, até eu vou dar o meu pessoal, né? amcosta@cpb.org.br. Mas nós temos lá no site do CPB, né? cpb.org.br, né? Todas as orientações para entrar em contato conosco aqui no Comitê Paralímpico. O comitê oferece cursos de educação paralímpica. Você pode me dizer o que significa isso? Posso sim, lógico, Roberto. Nós temos como premissa que todo trabalho começa com a capacitação dos profissionais. Tá? Então, nós temos nos dedicados bastante a capacitar não só os técnicos através de cursos de habilitação técnica, atualização, etc., mas também capacitação dos professores de educação física nas escolas, para que possam entender, conhecer e iniciar o esporte paralímpico, dando oportunidade para que as crianças, jovens, adolescentes
inicie o mais precocemente ou mais rapidamente possível no esporte. Então, nós elaboramos cursos de capacitação, nós temos inclusive um curso online, né, Introdução ao Esporte Paralímpico, que Introdução ao Esporte Paralímpico, seria a iniciação de base, né, ao esporte, que é totalmente gratuito. Se você entrar aí na página do CPB, você pode entrar lá, fazer a sua inscrição, a sua matrícula e fazer um curso que é reconhecido pelo Ministério de Educação através de uma universidade federal. Então, nós temos vários cursos online no Programa de Educação Paralímpica que tem exatamente esse o objetivo, de capacitar não só os técnicos especialistas, ou seja, nas diferentes modalidades, mas também de iniciar aquele professor que se interessa em começar o trabalho com as crianças, jovens, né, no esporte paralímpico. Tá, você disse de os professores já formados. No início do programa você falou, olha, eu já participava disso na universidade, quando era professor, tudo mais. Existe um trabalho de vocês, por exemplo, em relação a todas as universidades brasileiras, em todas as faculdades brasileiras que têm curso de educação física, preparando professores de educação física, para que eles tenham um olhar para o aluno deficiente, quando eles forem atuar em escolas estaduais ou particulares, para ele que pelo menos tenha um olhar, né, de identificar ali um futuro atleta, treinamento físico, treinamento desportivo para esses alunos? Sim, Roberto. Nós temos um setor aqui no Comitê Paralímpico que se chama Academia Paralímpica Brasileira. E ela faz parceria com todas as universidades que desejarem para que possam manter essa relação com o esporte paralímpico. As universidades parceiras, elas têm todo o apoio do Comitê Paralímpico para cursos, tá? E, além disso, eu participei de uma comissão, né, quando estava mudando o currículo da educação física, para que se introduzisse a disciplina Educação Física e Esportes Adaptados nas faculdades de Educação Física. Sim. Hoje, quase todas as faculdades elas já possuem ou uma disciplina, né, ou conteúdos voltados para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem esse olhar, sim, né, e esse cuidado, sim, porque, como eu disse anteriormente, que todo trabalho ele começa com a capacitação, né? E nós já estamos ultimando a elaboração de um programa de estágio nos centros de treinamentos, não só aqui em São Paulo, mas também nos centros de referência. Por isso, a gente dá uma ênfase muito grande quando faz as parcerias com os centros de referência para que ele esteja ligado a uma universidade. Porque não é só o aluno da educação física, né, que pode fazer seu estágio, desenvolver sua pesquisa, mas é o aluno da nutrição, o aluno da medicina, o aluno da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, que poderão estar interrelacionados nesses centros de referência. Fazer equipe, né? Alberto Martins, obrigado pelo seu trabalho aí. O trabalho que você desenvolve é maravilhoso. Eu espero que você continue aí por mais uns 50 anos à frente da instituição. E obrigado pela entrevista que você nos deu. Oi, Roberto, eu que agradeço sempre a oportunidade, sempre que nós temos a oportunidade de falar do esporte paralímpico, de falar o quanto o esporte é uma ferramenta primordial na inclusão da pessoa com deficiência, né? Isso para nós é extremamente importante. Então, em meu nome pessoal, em nome do Comitê Paralímpico e muito mais, em nome do Movimento Paralímpico Brasileiro, eu agradeço a vocês, a TV Câmara, por nos proporcionar essa oportunidade de estar falando aí com as pessoas da importância do esporte para a pessoa com deficiência, na sua inclusão social, nas suas quebras das suas barreiras, né, com seu eu próprio, e mesmo para mostrar o quanto de capacidade, de quanto de potencialidade as pessoas com deficiências têm e devem ser desenvolvidas. Mais uma vez, muito obrigado em nome do Movimento Paralímpico Brasileiro. E pode contar conosco. Obrigado. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br
TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.